Você se lembra dessas imagens? Se você cresceu durante a década de 2000 ou 2010, você teve contato com esse tipo de imagem, as quais geralmente remetem a ambientes pouco densos, com cores claras e algum tipo de limpeza extrema. Esse tipo de imagem foi muito utilizado em sistemas operacionais da década de 2000, e essa estética é chamada de Frutiger Aero, sendo um subgênero das chamadas estéticas Frutiger. Por muito tempo, essa estética foi associada ao solarpunk, um ponto onde a sociedade teria se desenvolvido até o equilíbrio entre a natureza e a humanidade, retratando um possível futuro de equilíbrio e igualdade. Posteriormente, essa estética recebeu um nome próprio, passando a ser denominada como uma estética Frutiger, a qual possui vários subgêneros, sendo a estética mais popular entre elas o próprio Frutiger Aero. Alguns elementos muito comuns nessa estética são a água, a limpeza, o céu limpo e a natureza. A Frutiger Aero é a estética que sucede a Year 2K, sendo assim ela teve seu auge entre os anos de 2005 e 2014, sendo muito retratada na mídia e no meio corporativo, especialmente em sistemas operacionais, como o macOS da Apple, assim como pelo Windows Vista e o Windows 7 da Microsoft. Muitos elementos da estética também foram adotados em vários dispositivos, como em alguns dos primeiros celulares da Samsung, e em alguns sistemas de consoles, como o Xbox 360 e o Nintendo Wii, e em alguns outros dispositivos específicos, como é o caso do iPod da Apple. O Nintendo DS foi um dos primeiros exemplos relevantes da estética. Sendo lançado em novembro de 2004 no Japão, o layout, assim como a sua embalagem, se assemelham muito à estética, algo que ficava ainda mais evidente ao se iniciar o console. O Nintendo DS possui um pequeno menu inicial, e esse menu foi feito em cores claras e limpas, algo que fica ainda mais claro em uma das variações do portátil, o Nintendo DSi. O Nintendo DSi foi uma variante do Nintendo DS, com várias melhorias gráficas e especialmente em termos de rede, e acompanhado disso o DSi recebeu um novo layout, contando agora com uma barra de aplicativos interativos, a qual seguiu o mesmo padrão estético anterior. E ainda em relação aos portáteis, o PSP foi outro grande exemplo da estética, com o seu menu sendo feito com muita influência dessa estética. Embora essa seja bem mais relacionada à sua variante, conhecida como Frutiger Aurora, mas o Frutiger Aero fica bem mais evidente a partir do PS Vita, com um menu bem mais semelhante aos padrões da estética. Outro console da Nintendo com o mesmo tipo de design é o Nintendo Wii, o qual possui um design em cores brancas e azuis, assim como um menu interativo com o mesmo estilo do Nintendo DS, sendo provavelmente o maior exemplo dessa estética dentro dos consoles. Esse design branco e azul é tão limpo, é diferente de tudo que a gente tem hoje em dia. E além do próprio design do console, os jogos do Nintendo Wii representam muito bem essa estética, com paisagens naturais, cenários limpos, muita água e cores claras. E um dos maiores exemplos desse caso é o Wii Sports. Esse com toda certeza é o jogo mais marcante de todo o Nintendo Wii. A possibilidade de se praticar um esporte físico dentro de um console agora era possível, e embora isso pareça meio ridículo nos dias atuais, tecnologias como o Wiimote da Nintendo e o Kinect do Xbox 360 eram totalmente inovadoras para a época. E sem dúvida, o Wii Sports foi o auge do Frutiger Aero nos jogos. Ele contava com 12 tipos de esporte, e eu acho que o maior exemplo da estética está no minigame de ping-pong. O cenário se passa em um tipo de resort, com quase nenhum tipo de poluição visual. Além disso, a vista para o mar azul e essa grama, tudo isso junto à música, é como se os problemas e qualquer tipo de complexidade não existissem mais. É muito estranho que os jogos hoje em dia sejam bem mais pensados em termos de roteiro do que de apresentação estética e jogabilidade.
E outro elemento marcante dessa estética são as músicas. São vários os elementos musicais que transmitem um sentimento específico no nosso imaginário. E o Frutigeraero, assim como qualquer tipo de imagem, pode ser associado a algum tipo de música. Geralmente as características remetem a um ambiente aquático, com notas abafadas e alguns elementos que remetem ao começo da internet, se assemelhando muito às músicas utilizadas no fundo de jogos, como é o caso de algumas músicas do Club Penguin. Mas algo bastante interessante é a variedade de músicas que se associam a essa estética, que podem variar desde trilhas sonoras e instrumentais de jogos até músicas famosas, como é o caso da banda Wall City, sendo o caso mais marcante o álbum Ocean Eyes. E além dos consoles e das músicas, algumas outras mídias retratam o Frutigeraero durante a década de 2000. E um dos exemplos principais são algumas das primeiras redes sociais e sites da internet, como é o caso do Tumblr e do MySpace, que permitia uma personalização bem maior por parte dos usuários. E é meio estranho ver como a internet antiga permitia bem mais personalização das páginas. É como se a sua página pudesse ser só sua, e diferente de todo o resto. Bem diferente dos perfis comuns que a gente tem na internet atual. É como se aos poucos as coisas fossem perdendo cada vez mais a sua identidade. Isso causa uma impressão de que a internet é cada vez mais padronizada, o que é um tanto quanto contraditório. Afinal, as pessoas estão cada vez mais na internet, mas é como se essa adesão à internet fosse forçada, sabe? Quando a internet deixou de ser uma representação nossa para o mundo e passou a ser um meio onde todo mundo é forçado a participar. É como se esse ambiente se tornasse cada vez mais dividido, mas ao mesmo tempo é igual. É como se todo perfil tivesse algumas pequenas variações, mas no fundo fosse sempre a mesma coisa. E não só perfis, cada vez mais o conteúdo na internet segue a mesma estrutura. E sinceramente eu acho que é impossível reviver a internet antiga como ela era. Até porque existem várias coisas que não eram tão boas, como algumas limitações da época. Mas se mesmo sabendo disso, você ainda quiser ter um pouco da experiência dessa estética, eu vou deixar um site que eu criei para isso na descrição. Assim vocês podem ter pelo menos um pouco dessa experiência. E bom, e é por essas e outras que essa estética é tão popular. Afinal, nos faz lembrar de uma época onde a gente não tinha tanta preocupação e as coisas pareciam ter mais identidade. E sabe, às vezes é bom poder relembrar e voltar um pouco para essa época, onde as coisas podiam ser mais simples, em uma época onde se confiava bem mais no futuro.